qual que é o teu balanço, qual que é a tua análise também do que se desdobrou dali em diante quando a direita, a grande mídia consegue captar, etcétera. Como é que tu lê isso? Porque dentro do que a gente hoje chama de esquerda, muito generosamente, o Partido dos Trabalhadores ele monopoliza, como ele monopoliza basicamente tudo dentro desse campo, qual que é o discurso, a narrativa do que aconteceu, etcétera. Uhum. E inclusive isso tem aparecido, eu imagino até hoje, como uma justificativa para defesa da ordem e para Institucionalidade, uma né. institucionalidade, exatamente. A ponto, como você falou, que hoje a gente vê a direita, mais especificamente a extrema direita, é quem tem monopolizado a possibilidade de atos de rua, inclusive de atos violentos, e hoje uma boa parte da esquerda, ela é aquela que defende a instituição, o comportamento, a instituição democrática, a democracia liberal e o progresso dentro dessa democracia liberal. Como é que você avalia isso? Qual que é o teu balanço em relação a essas análises mais hegemônicas no nosso campo? No nosso campo, assim, generosamente falando, né. Junho de 2013 acho que é um debate específico, né, aí acho que Acho que dá pra mais te uma conversa, então. tem muita coisa para se pensar e se falar, mas, eh, pensando assim, né, de forma mais resumida, né, eu acho que foi um primeiro foi um momento de radicalização, né, da sociedade brasileira. E esse ponto, ele é completamente omitido, porque essa radicalização trouxe uma série de, críticas ao projeto dos governos petistas, né, da Frente Ampla, esse projeto de conciliação de classes, de você, distribuir, né, alguns benefícios, mas sempre favorecendo as classes mais ricas, né, de você, discutir aumento do poder de compra, mas não conquista de direito, então uma certa despolitização da sociedade brasileira, né, sem pensar em aumentar o poder de consumo, mas não os direitos sociais, né. Não houve uma expansão, bastante, relevante nesse sentido de expandir direitos sociais, né. Eh E aí 2013 trouxe esse momento de radicalização, né, existia dentro da sociedade brasileira uma série de insatisfações com aquele projeto, né, algumas mais claras, outras menos, né, refletidas, mas, né, era sentido o aumento no custo de vida, né, por exemplo, que é aonde o transporte coletivo esbarra, né, aponta a precariedade das condições de vida, né, serviços públicos que, precários, né, ainda ineficientes. Então, tudo isso estava ali, né, no contexto ali das mobilizações que tiveram como estopim uma revolta contra o aumento da tarifa, transporte coletivo. De forma muito habilidosa, a direita brasileira, as classes dominantes, souberam, né, manipular, de certa forma, a narrativa, né, sobre o que estava ali. Aí colocaram a pauta contra a corrupção, né, aí começaram a colar isso, como se fosse uma crítica aos governos petistas, né, e aí, sem dúvida, né, eles souberam aproveitar desse momento político. Mas também, a esquerda hegemônica não soube aproveitar aquela grande insurreição popular que estava nas ruas, né. Em alguns lugares, de forma mais radical, né, Rio de Janeiro, por exemplo, né, e ao invés de entender de impulsionar, criminalizou, né, essas formas. Então, o que que veio depois de 2013? Veio o golpe, veio o MBL, não foi direto, né, diretamente. O golpe veio em 2016. O que aconteceu em 2014? Um movimento gigantesco contra a Copa, e muito radical. Teve a greve dos garis também no Rio de Janeiro, né. Então
se você pegar, tem um gráfico do DIEESE sobre número de greves no Brasil, né, eu não lembro agora o a partir de que ano, assim, né, mas pega ali desde o de 1989, né, eh, aquele movimento, né, novo sindicalismo, né, o sindicalismo que deu origem ao PT até, 2019, se não me falha a memória, enfim. Então, você teve um boom, assim, né, o maior número de greves na história do país foi em 2016. E a baixa, o menor número de greves foi durante a administração do PT, né, teve um número muito alto ali em 1989, se manteve alto. Quando o PT assumiu o governo, você teve um período ali de baixa. Por quê? Política de conciliação de classes. Então, a classe ficou desorganizada, né, e aí, né, se você está desorganizado, você não tem uma mentalidade, né, não tem uma cultura de luta ali que resistiu à narrativa da direita naquele período, né. Eh, por isso também foi possível que os grandes conglomerados de mídia pudessem então habilmente incluir, né, colocar as pautas difusas ali nos atos, né, porque você estava num período de baixa no número de mobilizações, de greves, né. Eh, isso eu acho que fala bastante do período, né. E além disso, então, 2014, um movimento muito radical contra a Copa, 2016, maior movimento de ocupações de escola que o país já teve, né. 2013, 14, 15, 16, o maior número de greves da história do país, daí depois do golpe de 2016, novo momento de queda, né. Então, nesse período ali, houve uma criminalização muito grande, inclusive a aprovação da lei antiterrorismo, né, que colocava, né, algumas formas de mobilização como possíveis formas de terrorismo. Então, os setores mais radicais, né, mais, que tinham formas mais diretas de luta, foram muito criminalizados. Teve os presos, né, ali do Rio de Janeiro, eles foram inocentados no ano passado ou retrasado, né, encararam aí 10 anos de um processo judicial muito desgastante, né, assim, presos políticos, né. Isso aconteceu também com militantes, nossos na Federação Anarquista Gaúcha ali, que a sede foi invadida, eh prenderam militantes. Então, vários setores ali nesse período 2013, 2016, mais radicais, né, foram criminalizados. Isso desorganiza a vida das pessoas, né, muitas vezes de forma, muito duradoura, né. Então, tem que se notar, se enfatizar também que os setores mais radicais da nossa esquerda sofreram uma dura repressão, que também foi, tem, né, responsabilidade da administração petista. E aí você desarmou a classe trabalhadora, né. Aí como é que você vai resistir a uma tentativa de golpe, se você não tem uma organização popular muito enraizada e os setores mais combativos foram, massacrados, né, com prisões, processos, né, muita gente, camaradas perderam emprego, enfim, consequências, assim, muito pesadas na vida, né, de alguns setores, né, movimentos que foram desarticulados. Então, tudo isso levou a um cenário que facilitou, né, essa mudança das pautas de narrativa, mas enfatizo, né, depois de 2013 não veio, né, na sequência né, acabou as jornadas de junho, no outro dia a direita estava em peso nas ruas, né. Não, Então seria a leitura petista, digamos você assim, mais clássica. você teve um movimento, né, e como é que se explica então o movimento de ocupação de escolas? Mais de 1000 escolas ocupadas no país em 2016, né. Se pessoas que se formaram, se politizaram nesse processo, se radicalizaram por conta de junho de 2013.
né. Esse que me parece um das dificuldades pra gente quando a gente tá usando um termo mais popular, mais senso comum, que é de tratar o Partido dos Trabalhadores dentro do debate sobre esquerda, porque daí parece que a coisa fica totalmente confusa, né, porque é esquerda contra a esquerda, é a própria esquerda sabotando a esquerda. Por isso que é mais em alguns casos pode ser mais interessante a gente tratar É, um pouco mais de nome aos jeito, bois, né. digamos assim, né. Um partido governista também, né, um partido que tá governando o país aí, tá à frente da máquina pública, à frente do Estado burguês já há algumas É, décadas. sempre, né. Então, é uma coisa bem diferente, na verdade, do que a gente está chamando de esquerda radical, né, não é só uma diferença de adjetivo, como pode parecer, uma esquerda mais governamental, uma esquerda mais radical, né. A gente tem diferenças, na verdade, qualitativas, não quantitativas, né. Porque você fala: "Bom, o Partido dos Trabalhadores poderia ter aproveitado a radicalização", né. Eu acho que talvez a forma que você está colocando bastante generosa, porque eu acho que não É. faria nenhum sentido para eu acho que o Partido dos Trabalhadores fez aquilo que ele sempre prometeu fazer, Uhum. que ele estava convicto em fazer. E foi vítima, né, dessa opção política, que é até hoje, né, que é defender a instituição, né, como se as instituições fossem neutras e, pô, eles são os mais bonzinhos, os mais habilidosos no na gestão do capitalismo brasileiro, né, como se isso não esse sistema não se voltasse contra eles quando for do interesse, né, como foi em 2016. É. E tem uma leitura hoje com o debate sobre a ascensão do bolsonarismo, da extrema direita, de escolher um mal pior, e isso vai voltar agora que é ano eleitoral, então porque voltou como nas últimas eleições, entre escolher o mal menor, etcétera. Mas um debate que a gente tem que fazer também é como uma coisa também não é tão desvinculada da outra, não é como se desse para escolher também, como se o o petismo também não tivesse, responsabilidade, inclusive pela derivação reacionária da sociedade, né. Você tá falando, bom, os movimentos radicais foram, Brutalmente reprimidos, né. brutalmente reprimido, ou seja, a gente foi desarmado, inclusive na possibilidade de radicalização e, portanto, de resistência. Como é que você vai se defender de um golpe parlamentar, né, um golpe institucional sem ter povo na rua, né. E esse quem tinha condições de botar o povo na rua foi completamente desarmado no período até 2016, né. Agora, separando um pouco, então, o joio do trigo, assim, aquela esquerda governista e a esquerda realmente, radical ou ainda, crente de que é possível, um processo de ruptura, revolucionário, inclusive. Você acha que a gente tem alguma autocrítica também a ser feito desse período? Com certeza. O Qual? movimento Passe Livre, por exemplo, uma das questões que eu acho que de balanço, é que ele se formou, né, em 2005 ali, a revolta do Buzu, por exemplo, que influenciou muito a formação do movimento Passe Livre, ela sofreu muito com a não sei se o termo é esse, mas a traição das entidades, né, União Nacional dos Estudantes, essas entidades secundaristas que eram muito aparelhadas por alguns partidos, PT, PCdoB, acabaram vendendo, né, o movimento das ruas, negociando acordos por fora, né, dentro de gabinete, sem, atender, né, a de fato o anseio, né, o sentimento ali dos manifestantes. Então, isso marcou muito a formação do movimento Passe Livre, né, e aí, eh, De confiar muito nessas. de ser apartidário, né, se você pegar a carta de princípios do movimento Passe Livre, diz que é um movimento social autônomo, independente, apartidário, e aí diz que não é antipartidário, mas esse termo, né, apartidário, que fazia muito sentido, no sentido de que o movimento não, era instrumento de um partido, era um movimento de frente ampla, né. Então ele não seria aparelhado ou correia de transmissão de qualquer partido, né. Ele tem independência a todos os partidos e os militantes de partido que concordam, né, com esses princípios, têm total liberdade de estar dentro do movimento, né, mas esse apartidário depois ele foi, bastante usado, né, contra a esquerda. Então se voltou contra a gente, né.
Então, fazendo um balanço, assim, uma autocrítica, acho que esse apartidário, não foi um bom termo, né, porque aí jogou todos os partidos e organizações políticas da esquerda como se fossem iguais, né, e aí aí isso a direita soube aproveitar bem, né, sem bandeira, contra partido, aí já o contra partido virou contra sindicato, né, então isso, ajudou a despolitizar, né, aquele processo de 2013. Então, acho que, Eu julgaria que né, esse é um dos principais se eu pudesse erros. voltar no tempo, eu faria essa discussão. Não é, deixa só autônomo e independente, tira o apartidário que isso vai atrapalhar a gente lá na frente, né. Autônomo e independente já dá conta de explicar qual que é a disposição, né. É, E eu acho que o movimento Passe Livre também, assim, não tinha condições de não esperava, né, um processo se preparou para uma mobilização contra o aumento da tarifa em São Paulo, né. Não tinha como prever que fosse ocorrer uma mobilização daquele tamanho, né. E aí não teve condições de estar à frente, de dirigir o processo, né. se E lembra mais ou nem menos quando a esquerda como um todo, né, nenhuma força política da esquerda tinha condições ali de fazer essa disputa, né. Em algumas cidades ela foi feita, aqui em Florianópolis eu falo com tranquilidade, participei do processo, o Movimento Passe Livre protagonizou, deu a linha do começo ao fim das manifestações, né, mesmo depois da virada à direita, mesmo seja depois, né, eles não a mídia local não conseguia desvincular, né, os protestos da gente, né. Dá para criar qualquer movimento que não, são eles, né. Quem convocava era a gente, né. é porque eu fico Mas em outros lugares não foi assim. então, eu fico pensando justamente nisso, eu sou de uma cidade menor, né, na minha época eu estava na minha cidade onde eu passei minha infância e juventude, e lá, se eu não estou enganado, as manifestações já começaram depois que já tinha dado a virada à direita, então já era manifestação com bandeira do Brasil, cantando o hino, Aham, bem comportadinho e tal. aham. E uma das questões que fica é que, bom, eu até imagino que há erros, estratégicos, táticos que a esquerda radical, possa ter cometido, como inclusive você mencionou agora um. O apartidário para mim foi o principal, que isso aí abriu de fato, né, eu não tenho vergonha de dizer que eu acho que foi um erro. Mas ao mesmo tempo tem essa questão do tipo de, ser até eu não sei se é, mas do tamanho mesmo, né, de não por exemplo, agora a gente tem, tô pensando ao estado de Santa Catarina, tem várias cidades que eu sei que tem partidos revolucionários, né. Então, sei lá, que tem Partido Comunista, que tem Unidade Popular, etcétera, que tem várias organizações que estão mais no campo radical, mas que até pouco tempo atrás não existia. Eh então, como é que você chega em boa parte das cidades? Porque, bom, boa parte das capitais tem a esquerda radical, porque por algumas razões urbanas, etcétera, consegue ter essa participação. Mas até em termos quantitativos de instituição, e essa talvez para voltar com a discussão com o Partido dos Trabalhadores, essa é a grande diferença com o Partido dos Trabalhadores. Às São vezes muito mais enraizados, eles são enraizados, então tem sindicato, tem fórum, tem uma miríade de outras instituições. Inclusive por isso que nunca me tem militante também, sim, né, acho isso, que tem a que base de reconhecer, militância, né, etcétera. eu acho que Inclusive, por isso que eu não engulo a principal desculpa que o Partido dos Trabalhadores ou os ideólogos do partido costumam dar sobre correlação de forças, porque geralmente quando, esses ideólogos do Partido dos Trabalhadores fala que a correlação de forças não tá favorável, etcétera, o que em geral tem um fundo de verdade, mas sempre coloca na conta como se isso fosse uma relação passiva, que a correlação de força acontece e o partido tem que olhar como você atuar. cria Você correlação de cria. forças, E ela tem um não partido hoje no Brasil que não fosse o Partido dos Trabalhadores que pudesse, que tem mais força de intervir na correlação de força, se quisesse, se fosse estratégico, se fosse com a finalidade que o partido planeja. Então por isso que eu não engulo essa desculpa e é uma das principais usadas. "Ah, a correlação de força não tá boa", mas é o principal instituição hoje. Falavam isso nas manifestações contra o Bolsonaro, não tem força para criar as manifestações, diziam que iam engrossar as manifestações e não engrossava, porque se o partido quer eles hoje. queriam ganhar a eleição, né. Aí, assim, alguns pontos, né. Aí primeiro, eh, deslegitimaram as manifestações, declarações do Haddad. O Haddad era o prefeito de São Paulo em 2013, né. Assim, de mãos dadas com o Alckmin, que era tucano ainda, né, veja só.
hoje estão A ali, né, história juntos, né. Então essa aproximação não veio na última eleição, né, já vinha de 2013, né. E, assim, elogiando a brutalidade da polícia, e aquelas pessoas não podiam, como eu falei, né, trancar a rua era uma coisa inaceitável, né, até para o prefeito petista, né. Eh, Desmerecendo, ele foi candidato à reeleição e ele uma das frases dele foi: "Ah, tem que eleger um mágico para ter passe livre". 2016 isso, campanha eleitoral, né, ele falou: "Ah, tem tantas questões, eles querem ônibus grátis, também será que eles vão querer sorvete grátis e Disney grátis?". Ele compara a tarifa zero no transporte coletivo com Disney grátis, em 2016, né. Agora ele tá lá no Ministério da Fazenda, eh, fazendo alguns estudos sobre como implementar a tarifa zero no país, né, então veja só. Então assim, desmereceram, deslegitimaram as mobilizações, eh, reprimiram, né, caçaram os setores mais combativos da esquerda. E do nosso lado, acho que de autocrítica, né, tem essa questão do apartidário, acho que muitas vezes um sectarismo, né, na construção de fóruns mais amplos, até com o movimento sindical, né, ah, acho que a gente tinha um pouco de dificuldade de estabelecer algumas pontes, né, e isso acabou criando, né, um espaço bastante, eh, aberto para o crescimento, né, da extrema direita, né, mas é uma insatisfação que está aí na classe trabalhadora, porque as condições de vida estão muito difíceis, né. E aí se a esquerda não dá resposta, né, se a resposta da esquerda é institucional, é confiar nas instituições, enfim, é manter esse sistema, infelizmente, alguma parte dessa insatisfação vai ser capturada pela direita, né. eu Você vê os bolsonaristas são muitas vezes mais radicais na crítica ao sistema judiciário do que, né, uma parte do que se chama no debate político de esquerda, né, acho que tem, como você falou, tá sendo generoso à esquerda, né. Então, isso diz muito sobre a nossa esquerda. E uma coisa que você falou antes também sobre a questão da radicalidade, né, eu acho que uma característica da minha geração é que a gente foi jovem durante a administração petista. E isso radicalizou a gente, né, enquanto juventude. Eu era adolescente, o presidente já era o Lula, depois veio a Dilma, né, então me formei nesse contexto. E hoje, né, o jovem então eu me formei num contexto de oposição ao petismo, uhum, né, enquanto militante, né. E boa parte da juventude ainda não viveu esse processo, né, pegou ali golpe, depois governo Bolsonaro, então, essa confiança nas instituições, né, essa discussão de mudar nas urnas, vencer o fascismo nas urnas, etcétera e tal. Então acho que, eh, é o momento dos mais jovens, né, da juventude fazer a sua experiência histórica, né, eles estão vivendo esse processo e vão fazer o debate deles, né, as opções políticas deles, né. Claro que a gente tem a história aí para contribuir nessas formulações, mas a gente viveu um outro contexto, né, então não dá para olhar, né, e dizer que: "Não, esse é menos radical, esse é mais radical", né, são momentos distintos, né. Acho que a gente viveu coisas muito duras também durante o bolsonarismo, então eh, acho que é natural, né. mas como tu avalia isso, do fato de que hoje uma parcela importante do que se autodenomina como esquerda, né, de que se reconhece como esquerda, tem caído muito nesse discurso mais, hegemônico do Partido dos Trabalhadores de Defesa da institucionalidade, a ponto disso que você está falando, né, os bolsonaristas hoje são aqueles que
Muitas vezes são mais radicais, né, Sim, teve antissistema uma pesquisa que saiu agora há pouco do no ICL. discurso, né, Não, claro. o ca E assim, também a deixar isso bem claro. finalidade com que se quer a ruptura, né, o É, que que vai levar a isso. Mas tem uma pesquisa que saiu pelo ICL agora recentemente, nesses últimos dias, eu não olhei com calma, mas eu olhei alguns dados e um deles é isso, né, um percentual muito grande daqueles que se consideram de direita, respondem que tem mais propensão a entender que só uma ruptura, só uma mudança estrutural no sistema uhum. pode dar a solução, e uma parcela muito grande do que se considera esquerda, considera que não, a democracia é o melhor que tem e o máximo a gente tem que fazer melhoras parciais, digamos assim. Então, como que você avalia isso? Reformas, Qual né. pode ser o impacto disso hoje? Pensando que, bom, a gente passou pelo bolsonarismo, a extrema direita ainda tem muito poder aqui em Santa Catarina, Florianópolis mesmo, a gente vê isso. Então ele dá um lastro para esse discurso do Partido dos Trabalhadores de defesa da institucionalidade, de uma frente amplíssima, etcétera. Qual que é os impactos? Como é que tu lê isso? É. O nosso papel é de fortalecer um campo da esquerda, né, o campo da esquerda que é combativo, né, que, não é governista, né, que tem independência de classe, né. Eu entendo o Estado como um instrumento de dominação de classe. Quem ocupa posto no Estado, ocupa um posto, né, num instrumento de dominação de classe. Então, né, se você quer ter independência de classe, você tem que ter independência em relação aos partidos que ocupam esses postos, né. Claro, não é dizer que são todos iguais, né, mas você tem que ter independência, né, e acho que a tarefa, né, o desafio agora, histórico do nosso campo é esse, de fortalecer movimentos que sejam combativos, que sejam independentes do Estado, que façam um enfrentamento mais direto, que esteja vinculado a lutas concretas, né, por melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, né. E nada politiza mais do que conquista. Quando a conquista vem, né, da mobilização, né, então das greves, né, dos atos de rua. Minha geração se politizou nesse processo, ocupando a rua, revogando aumento de tarifa, né, conquistando melhoras pontuais, né, no caso do transporte coletivo ali, do sistema, enfim. Eu acho que o desafio é esse, né, jogar menos para as urnas e mais para as ruas, mas sem ter uma postura sectária, né. Eu acho que tem que ter um diálogo aberto, né, com os setores que ainda acreditam que a via institucional seja uma saída, né. Eu acho que Você fala ainda, você tem uma esperança de que eles mudem de opinião em algum momento? não, os dirigentes não, mas a base Ah, claro, eu estava social falando da base sim, tá. Ah, não, tá, é. entendi, entendi.